Gente, uma outra coisa que nos dificulta o aprendizado, que eu falei aqui para vocês, que a carne é fraca, eu dizia, que é a limitação do estado de encarnado, em que a alma fica limitada no abajur do corpo, é que vai gerar a palavra grega paradoxo. O paradoxo é esse daqui, ó. Paradoxo, que é uma palavra usada por Lucas, no capítulo 5, quando Jesus, o povo, depois que vê Jesus curar aquele paralítico que desceu pelo telhado, o povo diz: vimos coisas maravilhosas hoje. Essa é uma tradução. Lá no texto, no grego, está dizendo assim, coisa que é paradoxo. No grego está paradoxo. A tradução que botou a palavra vimos coisas maravilhosas. Então o que é o paradoxo? Imagina uma caixa e você ter aqui dentro dessa caixa um bichinho qualquer. Esse bichinho está limitado dentro dessa caixa, imaginemos aqui uma caixa de sapato, ele não consegue ver nada do que está fora dessa caixa. Então as referências dele é só a caixa, aquela caixa. Esse é o seu mundo, esse é o seu mundo de referência. Tudo que ele vê está ligado a essa referência. O que é o paradoxo? Esse é o mental dele. O paradoxo é o que está fora da caixa. Que existe também, como vocês estão vendo aqui no quadro, tanto que existe que eu estou podendo botar seta. Está fora da caixa, está fora do quadrado. E é o que a gente diz que está além da mente, é o ultramental. Daí a palavra paradoxo é o ultramental. Em latim daria absurdo. Absurdo em latim. Por isso que o Luciano tem, Deus é o absurdo. O absurdo no sentido de ser ultramental, está além da nossa mente. Nós não temos capacidade de... Tudo que nós falamos de Deus é dentro das nossas referências. Então, o que é o paradoxo? Está além da minha mente. Eu tenho que ampliar a minha mente. E conforme que eu vou evoluindo, eu vou aumentando o meu nível de referência. E quanto mais eu vou aumentando, eu vou tendo faixa de consciência mais ampla, mais dilatada. Esse é o objetivo da evolução. Então, no caso de Judas, nós ficamos dentro do nosso referencial. Então, é o caso do suicídio. Parece que quando Jesus está indo para a morte, e ele está tomando a iniciativa, então a gente interpreta como suicídio. Eu deixei que isso acontecesse para criar mesmo essa coisa na nossa cabeça, mas é diferente. O suicídio é uma covardia. O suicídio você não quer fugir. O suicídio você quer fugir do seu destino. Ele, no caso, conhecia o destino e foi. Só que tem que ser muito forte para conhecer o destino e ir. No suicídio, não, você quer fugir do destino, quer criar um outro. Tá certo? Feito isso, chegamos à conclusão que estamos diante de algo consciente, ou melhor, algo superconsciente, algo que está a nível crístico, que para nós é muito limitado. Por isso que ele diz para Pedro: cala a boca, Pedro. Vai atrás de mim, me obedece, eu sei o que eu estou fazendo. Ou a gente vai dizer que ele não sabe quem está fazendo, quem sabia mesmo era Pedro. Tá certo? Então ele sabia. Agora, aí ele vai e começa aquele zum, zum, zum. Ele entra em glória. Então quem vai ser aqui o nosso primeiro-ministro? Quem estava preparado para assumir aquele papel? Vamos começar agora a vida de Jesus. Missionário, ou melhor, como Messias. Ele estava do outro lado do Jordão, ou melhor, João Batista estava na Jordânia, em Betânia, lá no Rio Jordão, fazendo batizado. Os batismos, os mergulhos na água, eu estive lá visitando o Rio Jordão, e do outro lado da margem é a Galiléia. Por isso que o João, então, estando na margem do lado da Jordânia, ou Transjordânia, que é a palavra que a gente encontra na Bíblia, né? Do lado, na Transjordânia, ele aponta para os seus seguidores. Eis ali o Cordeiro de Deus. É aquele. Ali, ó. Aí quando ele fala isso, como se fosse uma conversa entre eles,
João e André, que eram discípulos, João Evangelista e André, que eram discípulos do João o Batista, atravessam o rio, vão para outra margem e se encontram com Jesus. E falam com Jesus: onde tu mora, mestre? E Jesus disse: vem e vede. E diz a passagem que eles passaram aquela noite com Jesus. E então aí nós temos, no capítulo 2 do Evangelho de João, os dois primeiros discípulos de Jesus, João e André. João era irmão de Tiago. E aí ele foi chamar Tiago, para que no outro dia conhecesse Jesus. E André era irmão de Pedro, foi chamar Pedro. E inclusive quando ele foi chamar Pedro, e diz: vem, porque conhecemos o Cristo, ele é de Nazaré. E como Nazaré era uma cidade muito pequena, né? Flávio Josefo não cita Nazaré entre as muitas cidades da Galiléia. Então Pedro chega até a perguntar: e pode alguma coisa grande vir de Nazaré? Como é o seu nível mental, é o paradoxo, né? Nazaré é tão insignificante, o Messias vai estar lá? E André diz para ele: vem e vede. Você só vai transportar-se do mental para o ultramental, vencer o paradoxo, se você for ver. Você tem que ir, você testemunha. E Pedro vai. E aí a passagem que Jesus diz que Simão, né, o nome dele era Simão, Simão, agora tu chamarás pedra, né? O Pedro, Kefas, Cefas. Muito bem. Então agora nós já temos 4. Pedro, André, Tiago e João Evangelista. Depois vem Filipe e Natanael. Filipe era ligado a Natanael. Tanto que Natanael está debaixo da árvore. Jesus, quando Natanael se aproxima e Jesus fala da idoneidade dele como judeu, um cumpridor dos princípios judaicos, Natanael: como é que você sabe disso? E aí Jesus: como eu te vi debaixo da árvore. Ele falou: mas como é que você sabe que eu estava debaixo da árvore? É um fenômeno mediúnico. Aí entram mais Filipe e Natanael. Depois Jesus passa pela coletoria de impostos em Cafarnaum e diz para Levi: vem, Levi. E Levi foi e depois mudou o nome para Mateus. Antigamente era assim. Quando as pessoas entravam para o cristianismo, ela mudava o nome. Por isso que Simão trocou para Pedro. Tá certo? Levi trocou para Mateus. Saulo trocou para Paulo. Zaqueu trocou para Matias. Vai assim. Então, era o batismo para dizer que é uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo. Tanto que Saulo quer dizer grande e Paulo quer dizer pequeno. Ficou claro? A humildade, né? Aí no caso. Ora, reparem então que nós temos que forma-se esses apóstolos. Agora, se a gente for olhar um pouquinho da vida de cada apóstolo, todos eram da Galiléia, que era a região mais pobre, a região mais interiorana do estado de Israel. Se a gente pode falar a palavra estado, naquela época não se tinha essa concepção. Mas era uma região mais interiorana, limítrofe com os estrangeiros. Logo, lugar com a gentalha, como era chamado gentio. Gentio quer dizer gentalha. Os que não vão ser salvos. Os que não estão na aliança de Abraão, no pacto de Abraão. E, no caso, todos eram dessa região. O único que era da Galiléia, que era da Judéia, que era a região mais nobre, mais rica e mais intelectual, tá certo? Era Judas Iscariotes. Era Judas Iscariotes, ou melhor, da cidade de Queriotes. E a cidade de Queriotes fica na Judéia, logo numa região mais nobre. Vamos imaginar assim, guardando as devidas proporções, sem nenhum preconceito, mas a realidade popular. É o Nordeste e o Sudeste. Tá certo? Como o nordestino é, né? De forma, né? Desprezado, etc. Muito bem. Assim havia isso. Logo, havia um grupinho, né? E, além do mais, era tudo parentezinho, porque Pedro era com André, João com Tiago, o Filipe era amigo do Natanael. E o Levi era cobrador de impostos em Cafarnaum, cobrava impostos da companhia de pesca de Pedro. E na companhia de pesca de Pedro era, como diz lá o texto, Pedro, André, João e Tiago. Eles eram sócios. E tanto que a mãe de João e Tiago, a Salomé, foi seguir Jesus. E o pai deles, Zebedeu, ficou cuidando da pesca. Então eram todos amiguinhos. E Levi cobrava os impostos e era conhecido deles.
Então havia um grupinho, era a família. Inclusive, se a gente lê Emmanuel, lê Humberto de Campos e lê Amélia Rodrigues, e vocês poderão ver isso no meu livro Regina, o Evangelho de Maria, está lá, dito por Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, está dito por Humberto de Campos e por Amélia Rodrigues. Levi era, inclusive, primo de Jesus. Tudo era do grupo. Juntamente com outro Tiago de Orfeu, que era primo, juntamente com Judas Tadeu, que era um dos apóstolos. Eram primos de Jesus. Irmãos, filhos de Maria, Cleófas. Maria casada com Cleófas, irmã de Maria, logo primos de Jesus. Aliás, eu falei em São Judas Tadeu, é um santo maravilhoso, é o maior santo que nós temos, é o protetor do glorioso Clube de Regatas Flamengo, São Judas Tadeu. Ué, mas Felipe, primo de Jesus, eu pergunto a você, o seu time tem um primo de Jesus como protetor? Não tem, cara. Para com isso. Mas primo de Jesus, assim, rapaz. Mas voltando. Então era tudo do grupo, só Judas que não era. Já deu para entender o preconceito interno? Tá certo? A dificuldade de relação. Vamos contar um exemplo? Pedro entra por um gesto de João evangelista na casa de Caifás quando Jesus estava preso. João pede a porteira para ele entrar. E a porteira permite. João era conhecido por causa da venda de peixe. Eles tinham uma companhia de pesca. O texto é claro, está lá, companhia de pesca. Quem ficou cuidando foi Zebedeu. E até Salomé, que era a mãe, cuidava de tudo que o Senhor precisava em termos de recursos, não só preparando alimentos, mas com recursos. Está em Lucas, no capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. Salomé, Susana, Maria de Madalena, todas ajudavam a Jesus e a sua comitiva nos seus interesses, nas suas necessidades. Então, até Salomé saiu lá da Galiléia e foi andar com Jesus, a mãe de João e Tiago. E então, como é que é a relação com isso? E Pedro foi lá dentro na casa de Caifás e estava lá se esquentando na fogueira. E diz a passagem que hora ele estava sentado, hora ele estava em pé, hora ele estava sentado, hora ele estava em pé, porque as emoções estavam a mil. Pedro era emotivo, porque ele queria saber o que estava acontecendo com Jesus. Ele amava Jesus. E diante daquilo ele acabou falando. E quando ele fala, os soldados, soldados de Caifás, né? Não é polícia romana, e sim polícia do templo, os seguranças da casa do sumo sacerdote, se aproximam dele e diz: tu é um deles também, porque estamos te reconhecendo pelo sotaque, teu sotaque é de Galileu. É como vocês estão me reconhecendo pelo sotaque de carioca. Ele se entregou pelo sotaque de Galileu. Então até o sotaque de Judas era diferente do deles. E como que eles falavam? O sotaque de Galileu, Galileu é gentinha. Galileu é gentalha. São os mais imundos, são os pobres. Havia discriminação entre a parte rica e a parte pobre. E logo pensemos nisso internamente do grupo. Quem seria o maior deles? Essa era a pergunta. Quem seria o primeiro-ministro? Por exemplo, João e Tiago. Mas João e Tiago, Jesus pediu para eles preparassem a sua viagem para Jerusalém. E eles escolheram um caminho, uma travessia mais rápida, indo pela Samaria. E Jesus ia entrar pela Samaria para chegar em Jerusalém mais rápido. E os samaritanos, porque não falavam com os judeus, não deixaram Jesus passar com a comitiva, porque Jesus ia para a festa da Páscoa em Jerusalém. João e Tiago descem furibundos e chegam diante de Jesus e dizem: os samaritanos não querem deixar tu passar. E Jesus disse: então vamos por outro caminho. E eles, ainda cheios de orgulho, falam assim: então, Senhor, tu não quer que a gente mande descer fogo do céu e a gente mata tudo que é samaritano? E Jesus fala: Boanerges, e dá o apelido para eles de Boanerges, porque Boanerges quer dizer filhos do trovão. Tem que ser muito filhinho do trovão, muito amiguinho do trovão para dar ordem no trovão. Sai de lá, vem para cá e mata o samaritano. Só o filhinho papai faz uma coisa dessa. Boanerges, filhos do trovão,
Ainda mais, continua Jesus, quem vos autorizou a pensar assim, a dizer que a minha missão é uma missão de violência e que eu vim aqui conquistar pessoas pela violência? Mas o zum, zum, zum continuou. O zum, zum estava forte. O reino de Deus estava para ser implantado. E bem naquele momento, a promessa se aproxima. Aí é pedido de mãe. E ela era da parente, ela era do grupo. Ela sustentava com os seus recursos, com a sua presença, com a sua atenção. E os seus filhos eram íntimos de Jesus. Inclusive, quando Jesus queria fazer coisas mais íntimas, levava sempre Pedro, João e Tiago. Como foi o caso da transfiguração, como foi o caso da ressurreição da filha de Jairo. Eles eram íntimos, eram os mais íntimos. Então ela se aproxima de Jesus e pede: Senhor, quando tu implantares o teu reino aqui na terra, será que os meus filhos não poderão ter lugar de destaque? Está isso no Evangelho. E Jesus fala: mulher, isso qualquer mãe faz um negócio desse. Mulher, tu não sabe o que pede. Você não sabe o que pede. Fazer parte desse meu reino tem que passar por o que eu vou passar. Ou você pensa que é entrar no reino só para gozar a condição de ministro? O reino dele, que eles não entendiam que era reino de cruz, que é reino de dor, vai gerar dor, vai gerar cruz. Então você está pedindo para que seus filhos passem por uma situação como essa. Mulher, tu não sabe o que você pede. Além do mais, quem escolhe é Deus. Quem vai ser esse ou aquele é Deus. Ah, é Deus que escolhe? Olha só. Como escolheram os dois. Mas o zum, zum, zum continua. E ele fala para os apóstolos: preparem a Páscoa. Mas como nós vamos preparar a Páscoa? Porque ele estava querendo fazer adiantado, porque ele se comia a Páscoa da sexta para o sábado. Na noite de sexta, às 6 horas da tarde, é que ia se comer a Páscoa no sábado. A Páscoa é comemorada no sábado. E Jesus mandou adiantar na quinta, porque ele ia na sexta, antes do sábado. Ele ia ser o cordeiro imolado na Páscoa. Ele faz esse adiantamento da Páscoa. E aí, no caso, ele fala: preparem a Páscoa. E como? Entrem em Jerusalém, lá vocês vão ver um homem carregando um cântaro, se aproxima dele e pede para levar até o senhor dele, quer dizer, o patrão dele, e pergunta para o patrão: está tudo preparado? Os móveis, a casa com a mobília e toda a estrutura para o senhor comemorar a Páscoa com os seus amigos? E assim foi feito, tudo certinho, o senhor concordou, e ele foi para o tal do cenáculo, a casa de José de Arimaté, onde que vai ser comemorada a Páscoa. Local extraordinário que nós estivemos visitando lá. Mas, no entanto, ali vai ser comemorado a Páscoa. Jesus adianta um dia. Em vez de ser da noite de sexta para o sábado, é da noite de quinta para sexta. Lá à meia-noite ele vai ser preso para na sexta ele ser crucificado. E tinha de ser enterrado rápido antes do sábado, que começava às 6 horas da tarde. Porque o dia, no judaísmo, começa às 6 horas da tarde. Por isso que a comemoração de santo é de véspera. Por isso que no Natal a gente não comemora 25, e sim 24. Véspera, 6 horas da tarde. Hora não é meia-noite, sim 6 horas da tarde. Meia-noite já é 6 horas, são 6 horas. Tudo bem? Então Jesus adianta, porque ele seria o cordeiro imolado. Agora, então, tudo certo, vão reunir para a Páscoa. A coisa estava fervendo, o tempo estava próximo, porque Jesus disse que era na Páscoa. As profecias falavam que ele seria o tal do cordeiro. E João já tinha dito, e André e João já sabiam: eis ali o Cordeiro de Deus. Quando o apostolado começa 3 anos antes, a expectativa era imensa. E Jesus falou isso não só aquela vez lá em Cesareia, que eu sou o Cristo, me sigo, mas por 3 vezes ele conta isso no Evangelho. Que aqui nós não vamos ficar repetindo, porque são só em outras passagens e de outras formas. Então, nesse exato momento, os apóstolos estavam em expectativa. E Jesus dizia: está próximo, o reino de Deus está próximo. E eles não conseguiam entender o reino de Deus como glória, mas ao mesmo tempo que Jesus dizia que era uma glória, mas como? E é celebrada a ceia. E eles, diz lá a passagem, começam a discutir entre eles quem era o maior. Mais do que isso, uns diazinho antes, 6 dias antes, ou melhor, menos ainda, 4 dias antes, Jesus estava comendo na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E Judas,
era o tesoureiro do grupo. O texto está claro lá. Ele cuidava da bolsa do grupo. Quem administrava o dinheiro do grupo era Judas. E por que era Judas? Porque Judas era o mais intelectual. Era da região com mais conhecimento, com mais intelectual. Era o tesoureiro do grupo. E a gente já sabe também a pinimba com relação ao tesoureiro. Liberar a verba. E nesse caso, ele quebra a Maria, irmã de Lázaro, Maria de Betânia, ela quebra um frasco, um alabastro, com a essência de nardo caríssimo, que precisava um trabalhador que ganhava 1 denário por dia, trabalhar 1 ano sem gastar para poder comprar um perfume daquele, algo caríssimo. Depois dela ungir Jesus, os seus pés, o seu cabelo, Maria de Betânia aquele zum, que estava se gastando demais. Não seria melhor vender isso e dar para os pobres? E o próprio Judas fala isso, porque ele administrava a bolsa. Logo, ele era caridoso, pensava com relação aos pobres. Estamos gastando perfume com Cristo, tem tanta gente aí pobre. Mas isso também é um motivo de referência. E nós devemos ter também uma limitação. Realmente tem muito pobre para ajudar, mas ali nós estávamos numa presença única, rara, muito rara, que não existe isso no planeta, de você sentar aos pés do Cristo, bater papo com ele, passar os seus cabelos nos pés dele, conversar. Daí Jesus dizer para Marta, Maria escolheu a melhor parte, essa é a melhor parte. E quando começa aquele zum, todos fizeram zum, e inclusive Judas, não seria melhor vender e dar esse dinheiro para os pobres desse perfume? Jesus diz, deixe Maria, ela escolheu a melhor parte, e por causa disso ela vai ser lembrada e nunca mais será esquecida. E a verdade, inclusive, agora nós estamos repetindo o caso, tá certo? E deixe, e ela está fazendo isso para o meu sepultamento. Ela estava fazendo uma unção antes, derramando perfume, o que depois vai fazer José de Arimatéias e Nicodemos na hora da cruz. E elas depois vão voltar lá no dia de domingo de manhã cedo e vão ter a resposta da ressurreição para levar ungüentos para passar no corpo de Jesus, porque era essa a tradição judaica. Deixe Maria em paz. Além do mais, continua Jesus. Isso é meio assim, a gente fica com essa coisa da caridade. Olha, pobre sempre teremos. Vocês vão ter muito tempo para fazer caridade por aí afora. Agora é uma coisa rara. Ela escolheu a minha porta. Sou eu que estou aqui, é o Cristo que está no planeta. Agora a grande caridade é sentar aos pés para conversar com ele. Para a gente poder conversar com ele e levar para o pobre. Mais do que dinheiro, mais do que pão, levar pão com o evangelho. E diz Chico Xavier que não existe maior sorriso na face do Cristo quando a gente leva um pão com o evangelho para um pobre. Só o pão, mas pão com o evangelho. E se vendesse o perfume naquela hora para dar para os pobres, só ia pão, não ia evangelho, porque eles ainda não tinham. Então tem que ouvir, sentar aos pés do Cristo, para depois multiplicar. A caridade tem que ser para Jesus. Porque se nós formos levar ao pé da letra, se caridade é multiplicar bens materiais, hoje o espírito mais evoluído aqui no Brasil se chama Bolsa. Olha a Bolsa Família. Tem centro espírita que dá mais bolsa do que dela. Então, como ficar calado? Não tem nada, não é quantitativo, é qualitativo. E sem desrespeitar a dona Dilma e a campanha da Bolsa Família. Só estou comparando que o processo não é de quantidade, é de qualidade. É pão com evangelho. Isso na Bolsa Família não tem. Mas o que ela faz é urgente, porque diz Betinho que a fome tem pressa. Mas muito mais pressa nós temos de evangelho. E temos muito mais pressa de evangelho do que de pão, porque diz Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se ajuste a ele e tudo mais vai ser dado em acréscimo. Senão, você sempre quer pão, quer pão, quer pão, quer pão, por enquanto que não tem o tal do reino de Deus. O reino de Deus é que te dá a base, a certeza da imortalidade. Muito bem. Então, mulher, tu não sabes o que pede, Salomé. Não sabe o que pede. E Judas era caridoso. E na hora que Judas propõe isso, e é engraçado que nos evangelistas, os apóstolos todos propõem vender aquele perfume e dar para os pobres. Quando chega no caso de João evangelista, Mateus, Marcos e Lucas contam essa passagem, e todos dizem que eram os apóstolos que queriam usar aquele perfume para dar para os pobres.
No texto de João, o evangelista, é que fala que foi Judas que queria vender e dar para os pobres. Podemos esquecer os outros três, Mateus, Marcos e Lucas. Em João diz que foi Judas, ele limita a figura de Judas e diz assim: Judas queria dar esse dinheiro para os pobres e vender o perfume para dar o dinheiro aos pobres, porque ele administrava a bolsa e era ladrão. Aí sim, que ele administrava a bolsa, correto, ele era o tesoureiro. Que ele queria vender e dar para os pobres, correto, que ele era ladrão, opinião de Judas. Porque se ele fosse ladrão, a culpa seria do Cristo. Porque se o Cristo é apóstolo, se o Cristo convoca para apóstolo, se o Cristo sabe que ele é ladrão, vai deixar ele na tesouraria? Eu pergunto a qualquer um de vocês que dirigem qualquer empresa aqui, se você sabe que aquele funcionário é ladrão, tu vai deixar ele administrando o caixa? E se ele fizer alguma coisa, de quem a culpa é dele ou sua? Porque ele vai dar prejuízo para toda a empresa. E se ele era ladrão, ele ia dar prejuízo não só para ele, mas para todo o grupo. De quem é a culpa? Do dono da empresa que sabe que o funcionário é ladrão e está no caixa? Ou do funcionário? Quem tem mais culpa? E que autoridade que João tem de chamar o outro de ladrão? Se Jesus mesmo chamou ele de boanerge, de violento, já que ele era um assassino. Se um era ladrão, ele era assassino, porque ele queria descer raio do céu para matar os samaritanos. E não era matar um, era matar uma porção. Tudo tem que ser lido com muita atenção. As coisas estão lá para a gente pensar. E repare que o zum estava tal, que inclusive a mãe de João foi pedir um posto para o filho. E para o outro, para o irmão. O que estava acontecendo? Isso vai se refletir lá na Santa Ceia. Na Santa Ceia, antes de começar, eles estavam no zum, quem era o maior. E não tinha como fazer diferente. Jesus acaba com a discussão. Pega um avental, amarra, pega uma bacia d'água e pôs a lavar os pés de todos. O pobre Pedro resolveu tirar onda. Meus pés você não lavará. E Jesus, Pedro, vamos lavar aí, senão você não faz parte de mim, do meu grupo. E lavou o pé de todos. E concluindo, diz assim: quer saber quem é o maior de todos? Entenderam da onde que estava a passagem? Vocês querem saber quem é o maior? O maior é esse que serve. E de todos aqui, o maior sou eu. Olha a minha atitude, servir. Eu vim para servir e não para ser servido. E se eu estou servindo, vocês têm que fazer a mesma coisa. Em vez de ficar discutindo quem é o maior, quem quiser mesmo ter um espaço de destaque no reino, sirva. Bota um avental e vai ser servidor. O sujeito não quer botar avental, quer botar coroa. Quer botar faixa de primeiro-ministro. Quando você implantar o reino. Entenderam? Começa a ceia. Na hora que começa a ceia, mais uma vez tudo é lembrado. Ele era o Messias, que a coisa estava para acontecer. Eles sabiam muito bem, eles eram judeus, a ceia tinha de ser feita no outro dia. Eles estavam fazendo no dia antes, porque iria acontecer a cruz. E a cruz tinha de acontecer antes de sábado. Eles estavam conscientes, entenderam? Não tem nenhum cristão que vai comemorar o Natal no dia 23, sem ter um motivo. Nós sabemos que a gente comemora na noite de 24. Se você resolve fazer numa noite do dia 23, numa noite do dia 19, tem que ter uma explicação. Eles também queriam saber a explicação. Por quê? A explicação é essa. Porque no outro dia, eu vou partir, vai ter que ser cumprida as escrituras. Está claro? É só raciocinar, não tem como fugir. Vai mais. Então, Jesus ali, naquela presença, junto com eles, começa a conversar. Primeiro faz a oração por eles, depois faz a oração pelo mundo e a oração por si. Pede a Deus pela missão que ele iria cumprir, pela tarefa que ele estava desenvolvendo. Depois, para os apóstolos e para todos nós que vamos receber a missão dos apóstolos. 3 níveis de oração. E diz assim: chegou a hora. A hora é essa. E agora, um de vocês irá fazer o papel de me entregar. Um de vocês irá me entregar. Não tem a palavra traição no texto.
Traição é problema de tradução, e são poucos hoje em dia que traduzem por traição. As melhores traduções, inclusive católicas, protestantes, a palavra está entrega. Um irá me entregar. Pronto. Aí vem o zum, zum, zum. Quem vai fazer esse papel? Todos começam a indagar. E o quadro de Da Vinci, de Leonardo da Vinci, na sua genialidade, ele era um gênio, talvez um deles mesmo, começa a questionar quem seria que iria fazer esse papel. Será eu? Aliás, pega no Evangelho, leia João, está assim. Serei eu, Senhor? Serei eu? Está lá escrito. E Pedro não aguenta. Pedro se rói nas suas emoções. Ele tinha emoção à flor da pele, né? Pedro tinha aquele amor humano maravilhoso. Cada um tem uma característica no Evangelho. Mas Pedro ali, tomado daquela necessidade de saber, daquela curiosidade, daquela emoção, daquele impacto emotivo, ele pergunta assim para João, que estava com a cabeça no peito de Jesus. Por que estava na cabeça no peito? Porque eles não estavam em mesa. Não existia mesa naquela época. Isso é uma modernidade da Idade Média. A comida era colocada num tablado no chão. Em volta do chão era tapete e almofadas. Por isso que eles falavam reclinados à mesa. Reclinar é ficavam deitados no chão, o braço esquerdo apoiado em almofadas e o direito livre para comer. No meio daquele U, ficava em U. Na ponta sentava o mais importante, no caso o Cristo, e dos lados, lado esquerdo e lado direito, os principais. Judas estava logo ali colado, junto com João e com Pedro. E aí naquele U, entre os empregados para servir. Tinha empregados? Tinha, estava na casa de um homem que era fariseu. José de Arimateia era fariseu. Túmulo de pedra virgem, gente de dinheiro. Diz lá na passagem, quando Cristo desceu da cruz, que ele é discípulo às ocultas. E tinha relação com Pilatos, tanto que ele vai pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Tem acesso a Pilatos. É alguém importante. Aí os empregados entram no U e servem as comidas. Ali, reclinado, conversavam e oravam. Jesus começa a ceia. Como eu queria comer essa ceia. Temos esse bate-papo. E aqui, contraídamente, comer das coisas que a gente tem que falar. Um de vós irá me entregar. Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Serei eu? Pedro, tomado de emoção, vira para João, que estava reclinado, logo com a cabeça do lado esquerdo para o peito de Jesus, reclinado em direção ao peito. Não é que ele estivesse encostado no peito, podia até estar, mas reclinado para o lado esquerdo de Jesus, do coração de Jesus. Pedro faz um gesto com a cabeça. Pergunta aí, você que está aí do lado dele, pergunta quem é. Leia no Evangelho para ver se não está escrito. Eu duvido que não esteja escrito isso lá. Ele faz gesto com a cabeça. E a cabeça é um movimento instintivo. O instinto vale mais do que palavra. Aquela série passagem do professor Rubens Romanelli, que ele estava em Minas Gerais, e ele lá em Minas, ele é secretário de educação, e estava indo para uma cidadezinha para encontrar a escola. Tinha um matuto no meio da estrada, ele pergunta para o matuto, aonde ficava a escola? O matuto ficou, o senhor chega aqui, dobra à direita, que o senhor chega lá. E foi embora o matuto. O motorista ficou doidinho. O motorista falou para ele, como é que nós vamos agora fazer? Ele falou, dobra à direita, apontou para a esquerda. Ele disse, você dobra para a esquerda. Entre o falar dele e o fazer, vale mais o fazer. O gesto é primitivo, logo é superior, é mais verídico do que a palavra. Então, o problema não é de palavra, foi o gesto, ele fez um gesto emotivo, fez com a cabeça. Pergunta a ele quem é. E João pergunta, Senhor, quem é? E Jesus diz, aquele que eu der o pão molhado no molho, que molho do cordeiro, tá? As ervas eram amargas, o pão era sem fermento, porque lembrava a Páscoa, que Deus tinha pressa de Jerusalém, por isso que o pão é sem fermento, porque o fermento tem que demorar 1 hora, né, para levantar a e a erva era amarga para lembrar a vida amarga, que eles comiam o cordeiro pascal. Por isso que se matava o cordeiro para comer naquela Páscoa, que é a tal da passagem. Páscoa é passagem, que é a passagem de Jerusalém, do Egito para a terra prometida. Muito bem. Ali, então, Jesus molha o molho. Molha o pão no molho. Que molho? Molho do cordeiro. Meu amigo, é uma delícia.
Fala assim, delícia. Coisa muito boa. Quem gosta de cordeiro, num molhinho, molhar o pão e comer. Jesus fez isso. E deu o que tinha de melhor. O pão molhadinho. Judas. Para quem eu molhar o pão no molho e der, é esse que fará esse papel. Ele molhou e deu para Judas. Quem sabia, garantido, que era Judas que iria fazer esse papel? Pedro que perguntou e João que se dirigiu a Jesus. No mínimo esses dois sabiam. E na hora que ele dá o pão molhado, no molho, do cordeiro, Felipe, essas coisas me dão uma água na boca. Aí, na hora que ele ganhou aquele pãozinho delicioso e comeu, Jesus falou assim para ele, tudo tem um preço, né? Você quer ganhar o melhor? Então agora, vai e faça logo o que tu deves fazer. É a última vez que eu vou falar isso. Eu duvido que não esteja isso no texto. Vá e faça logo o que tu deves fazer. Judas então levantou e foi. Mas por que João evangelista não fez nada? Vem cá, camarada, tu não vai nada, seu traidor safado. Por que Pedro não tomou essa iniciativa? E Pedro não era o tal? Pedro não falou que ia morrer no lugar de Jesus? Muito bem. E Pedro não era corajoso? Isso era na quinta-feira à noitinha? Sim, à meia-noite eles não estavam no horto orando? Nessa mesmo dia não estavam orando? E os soldados de Anás e Caifás não chegam para prender Jesus? Com pau e com tocha? E quando vieram prender a Jesus, Pedro não pegou a espada ou a faca? Os apóstolos não usavam espada e ninguém podia andar armado, porque os romanos não deixavam. É que a mesma palavra que se traduz por espada é a mesma para facão, tá certo? Só que para a igreja, nas traduções, né, como ele já era o primeiro dos papas, não convém um papa andar com facão. Então meteram espada, entendeu? Mas a gente tem que traduzir a coisa certa. A palavra tem que ser certa. A mesma palavra tem significado diferente. Eu falo a palavra, alguém entra aqui, eu falo a palavra chato. Esse livro é chato. Aí a pessoa entra aqui e fala assim, ele não gosta desse livro. Eu simplesmente posso dizer que o livro é chato no sentido de fino. Então, na hora você tem que traduzir o corretamente. Você tem que entrar no contexto para poder fazer a tradução correta. Então, também o negócio do facão. Pedro foi corajoso, 6 horas depois era corajoso e não era com Judas sozinho, não. Não eram só com 12, não. Era com um bando de soldados. Ele vai lá, põe o facão e tomba na orelha do Malco. Jesus o repreende com magnetismo. Bota o facão na bainha. Quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. E endireitou a orelha de Malco. Aliás, aqui uma fofoca, que espírita adora fofoca. Esse Malco reencarnou como o Antônio Vantuil de Freitas, presidente da Federação Espírita Brasileira. E o Pedro reencarnou como Pietro Baldi. Em 1951, eles se encontraram na Federação Espírita Brasileira, porque Pietro Baldi foi visitar a federação. Tiveram um relacionamento muito cortês. Aliás, o Vantuil de Freitas deu para ele de presente um evangelho segundo o Espiritismo. Como é melhor tu levar um evangelho do que tentar qualquer coisa outra vez, né? Deu para ele o evangelho. Pietro Baldi escreve no livro de ouro, dizendo que a instituição maior de espírita que ele conhece no mundo é a Federação Espírita Brasileira. Foi um relacionamento cortês, mas dizia o nosso amigo Newton Boechat que o relacionamento foi meio que frio, né? Como naquela expectativa da orelha, né? Muito bem. Existem uns poemas mediúnicos do Zeus Vantuil, mostrando que ele é o Malco. Tá bem. Agora, voltemos lá. Então, se 6 horas mais na frente estava tão corajoso de atacar os soldados, por que ele não estava ali? Por que ele não segurou Judas? Vem cá, cara. Ele tinha essa informação. Quem vai te entregar? É ele. Então, por que Judas não segurou? E por que João não segurou? Além do mais, João já não sabia, não tinha dito que ele era ladrão? Se João já sabia que ele era ladrão e que ele ia fazer essa entrega a Jesus, vem cá. Vamos acabar com essa gracinha agora. Mas não fez nada. Não fez por causa de quê? Então ele tinha de dar uma justificativa. Ele que já tinha dado justificativa antes, ele deu ali agora. E está onde isso? No Evangelho de João. O mesmo que falou que ele era ladrão, agora também era o primeiro a saber, porque estava colado com Jesus, que Judas é o que estava levantando para entregá-lo. E ele não estava fazendo nada, ele tinha de dar uma justificativa. E a justificativa foi a seguinte, que ele estava
simplesmente porque tinha a bolsa do dinheiro, levantando para comprar alguma coisa para dar para os pobres. Agora ele passa a ser caridoso. Eles interpretaram. É assim que está o texto. Nós pensamos que ele estava levantando para comprar alguma coisa e dar para os pobres. Bom, mas antes ele já queria fazer isso com perfume e foi chamado de ladrão. Por que ele não é chamado de ladrão ali outra vez? E mais. Só que quem escreve isso, que achávamos que ele levantou para comprar alguma coisa para os pobres, foi João. E João não tinha como escrever isso, porque João estava com o peito no colo de Jesus, e Jesus disse para ele, quem vai me entregar será esse, que eu dei o pão com molho. Como é que ele coloca no evangelho isso? Para poder aliviar a barra. Tinha de criar o clima de novela, o tal clima marketing, nos pegar pela rasteira. Porque papo de anjo, não vamos ser pegos em 2000 anos. Em 2000 anos não estamos assim. Jesusinho, Judas bandido. Jesusinho, Judas bandido. Para nos agradar para o nosso nível. E é tão verdade que vocês entram na igreja, raramente tem Jesus ressuscitado. Mas toda a igreja tem Jesus crucificado. Todo torto na cruz, todo com todo fechado, todo morto, acabadão. Porque isso mexe com a nossa... coitadinho, ele fez isso por mim. Que bom. Foi com ele. Não foi comigo. E a gente vai lá agradecer porque foi com ele. Ele fez isso por amor a mim. Então, aí nesse caso, nós temos essa... Eu não vou entrar por aí porque eu vou precisar de muito tempo para explicar o símbolo. Mas a colocação é que o que nos atrai é esse do coitadinho. Eles arrumaram um coitadinho. Até Judas passou a ser coitadinho. Nós pensamos isso. Mas havia um acordo do Judas com ele. Vocês podem, mas ele não vendeu Jesus por 30 moedas. Aonde está escrito isso? Mas a gente não está lá no Evangelho. Não está isso. Ele foi lá fazer um acordo para entregar Jesus. Um acordo para dizer aonde Jesus estava. E Jesus mandou, vai e faça logo. Um vai ter que fazer. E no Antigo Testamento estava dizendo que um ia fazer. E Jesus falou, vai fazer. E tinha de fazer, porque senão como ia acontecer a crucificação no outro dia. Ele foi fazer esse acordo, dizer onde que Jesus estava, na calada da noite, para poder ser pego, sem tumulto. E tudo acontecer dentro dos conformes. Porque se fosse pego de manhã, a multidão podia vir. A multidão ainda estava com Jesus. Eles ainda não tinham feito pacto para mudar a cabeça da multidão. O que eles já vão fazer. Aguardem, eu vou mostrar. Eles ainda não tinham feito esse pacto. Por enquanto a multidão estava que Jesus era o tal. Jesus ressuscitou Lázaro do túmulo uns dias antes e Jesus entrou aplaudido em Jerusalém. Então, se ele fosse preso num horário cedo, ia criar um tumulto popular, ia ser difícil acontecer naquele dia, naquela hora, como planejada a crucificação. Por isso, na calada da noite, quando estavam todos repousando, tudo tranquilo, os soldados, Jesus manda ele a embainhar a espada e o facão e parte com os soldados, para não haver nenhum tumulto. Então ninguém providência. E assim eles foram aguardando Judas. E Jesus vai lá para o local que até estava marcado. E Judas chega com aqueles, mas houve a venda ou não de dinheiro? Não, só houve o acordo. Mas e as 30 moedas? Diz o texto. E aí eles deram para Judas, por livre e espontânea vontade, porque estão acostumados assim, toda trapaça aqui é com dinheiro, eles interpretaram para trapaça, eles dão então dinheiro para Judas. Judas, como cuidava da bolsa, aceitou. E o que Judas esperava? Que Jesus seria glorioso. Que Jesus, chegando lá, ia mostrar o poder. O tal poder. Tirou a Lázaro do túmulo em 4 dias atrás. Lázaro que estava 4 dias no túmulo. Ele ia mostrar o poder dele. Aliás, os apóstolos pensavam que inclusive queriam ser primeiro-ministro. Dias antes. Salomé foi lá. O que é que meus filhos vão ser aí nesse teu reino? Então, diante dessa situação, o que foi feito? Eles deram as 30 moedas. E Judas ficou. Tanto que Judas não queria 30 moedas, que quando Jesus foi preso, ele disse, eu não quero nada disso. Quando Jesus não mostrou o poder, toma isso para vocês, eu não quero isso. De volta. E os judeus não podiam ficar porque era preço de sangue. E compraram então um cemitério para os estrangeiros, logo fizeram caridade. O dinheiro de Judas, a bolsa não era para os pobres, então a bolsa foi para a caridade. Correto. E agora observem. Isso é importante. E não há nada nisso mentira.
Só há cumprimento de planejamento. Não há mentira. Não interprete que ninguém estava mentindo. O acordo é para dizer onde estava Jesus. O problema é que quando pegaram a Jesus, arrebentaram com ele. Veio um filme do Mel Gibson. Acabaram com ele. E isso era natural, porque quando o romano era odiado pelo judeu, o romano era considerado gentalha, o romano era o dono da terra, porque o romano era a autoridade, o romano era o superior, logo o romano era um invasor, e era desprezado pelo judeu. Então o romano, quando pegava um judeu, ele tinha muito ódio. Então ele já espancava, quando ele tinha essa possibilidade, o judeu. Ainda mais quando pega, eles vão anunciar que o motivo dele estar ali preso é porque que era rei dos judeus. Poxa, se eu pego um judeu já espanco, imagina pegar o rei deles. Jesus foi arrebentado. E aí Judas não suportou. E eu pergunto, quem suportaria? Daí não sou eu que falo, é Jesus. O que vai se passar com Judas? Seria melhor botar uma pedra no pescoço e se estrangular. É algo de muita... Está no Evangelho. É como se fosse uma morte, do moinho, estrangular a pessoa. É algo muita dor. Imagina quem ama ter que levar Jesus para o cumprimento dessa situação. É aquilo que eu falo. Você sabe que o outro vai morrer de desastre aéreo e você compra a passagem. E há aquela dor toda do desastre. Agora, pior do que a dor do desastre é aquela da ironia, daquele espancamento, aquilo tudo que aconteceu com Jesus. Como Judas ia se posicionar. O olhar dos outros que queriam também ser grande. O olhar dos outros que não pertenciam ao seu grupo porque eram da Galileia, só ele era da Judéia. O olhar dos outros porque ele cuidava da bolsa. O olhar dos outros dizendo, está vendo o que você fez? Foi através de você. E Jesus, para surpresa de todos os apóstolos, não manifestou poder. Ali ele podia, não transformou os peixes, não transformou água em vinho, não tirou Lázaro do túmulo, não curou 10 leprosos, não andou sobre as águas, não mandou o vento calar, não fez nada diante dos soldados. Aliás, até Pilatos disse, cara, tu não fala nada, tu não se defende. Agora imagina se Cristo se defende com o argumento do Cristo, ele vencia Pilatos. E se ele vencesse Pilatos, sabe o que ia acontecer? Ele ia ficar aqui. Quem quer ficar aqui é o bobão, é o atrasado, que gosta mais desse mundo do que sair daqui. Ele queria ir embora, ele queria cumprir a missão. É essa a missão que o Pai me deu, esse é o cálice que eu tenho que tomar. Se ele argumenta com Pilatos, ele vencia Pilatos. Ele tanto argumentou durante os 3 anos com os fariseus e com os sacerdotes, sempre venceu. Tentaram enrolar com a moedinha, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E o que está aí nessa moeda? Não é César? Então dá a César o que é de César. Tentaram enrolá-lo de todas as formas. Ele nunca caiu. Sempre venceu numa bela argumentação. Imagina com Pilatos. Aí Pilatos então continua. Mas tu não sabe que eu tenho poder de tomar a tua vida? Menos Pilatos. Jesus vai dizer, menos. Eu só tenho esse poder porque foi dado pelo alto. Entenderam? Ninguém tem poder de tirar a vida de ninguém. Ninguém. Se o alto não autorizar. Ninguém. Nenhum ladrão matou alguém. Nunca nenhum assassino matou ninguém. Se não foi autorizado pelo alto. Ficou claro isso? Tudo é planejado. Agora, o ladrão é culpado. O assassino é culpado. É do nível dele. A vida aproveita o nível dele. O que a vida aproveita era o nível de Pilatos, o nível de covarde. E sendo a autoridade maior, a autoridade romana, que mandava na região, obedeceu aos fariseus. Quando os fariseus disseram, não serás amigo de César. Ai, mas ele também não paga os impostos. Imposto é importante para Roma. Isso tem argumento onde que Jesus não pagava os impostos? Certa vez argumentaram isso, Pedro vai lá pescar, Pedro pescou, pega a dracma, paga o teu imposto e o meu. Quando? Disseram não paga os impostos, ele é inimigo de César, ele quer ser rei. E aqui não pode ter outro rei. Rei é César. Então eles fizeram o argumento todo errado. Daí o motivo da crucificação de Jesus em 3 línguas. Em latim, porque era romano, em grego, porque era a língua dominante, e em hebraico, porque era a língua da terra. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Esse é o motivo da crucificação que estava na plaquinha em cima da cruz. Aí o motivo. E apanhou muito. E Judas não suportou. Quem suportaria? Diante do amigo. Ele era amigo. Ele tinha o que os outros não tinham. Cada um tem uma característica. Não quer dizer que um seja mais importante do que o outro. Eu não estou dizendo que um é mais importante do que o outro. Eu estou dizendo que cada um tem um nível
Ou melhor, cada um tem uma função, uma atividade. E ninguém poderia ter aquela atividade de chegar ao máximo da firmeza, da segurança, de dizer aonde que estava o amigo, por amigo ser preso e cumprir o motivo da cruz. Tinha de ter uma força impressionante. Pedro tinha outra lá, de amor. João tinha outra de intuição. Mateus tinha outra de escrever. Né? Cada um tem um tipo. Judas tinha aquela característica de fidelidade, de fazer o que Cristo manda. Ele foi e fez. Mas quando aconteceu aquela monstruosidade, ele não suportou. Ele devia ter suportado. Ele devia, mas não aguentou. Aí cometeu o ato do suicídio. Suicídio? Qual é o agravante? Depende. Tem um agravante para níveis diferentes. Dante Alighieri, na Divina Comédia, coloca 9 cones. Com 9 níveis. E, no nível mais adiantado, os que morrem por amor, matou no inferno. Mas lá no outro nível, os que vêm de coisas religiosas. E no nível mais baixo, ele coloca o da traição. E ele coloca 3 pessoas no lugar mais baixo do inferno. Que era um frio tremendo. Eu vou explicar por que era esse frio lá. Era um frio tão grande que queimava. Era o gelo seco. E por quê? Porque lá estavam os 3 maiores traidores do universo. Satanás, que traiu Deus e foi expulso do céu por São Miguel. E que, como era anjo, batia suas asas. E desesperado batia as suas asas. E quanto mais ele batia, ficava frio. Por isso o gelo e seco. Tá certo? E do lado, um tentando morder Satanás e Satanás morder ele. Nós temos Brutus, que matou o seu pai César. E Judas, que traiu o seu amigo Jesus. Está no mais baixo do inferno. Essa era a concepção que precisava ser feita. Essa era a ideia do tal do marketing. A gente fica, tá vendo? Agora ele está pagando no inferno, agora, essa é a ideia. Mas nós sabemos que no caso do suicídio tem um agravante. Quando ele viu um amigo dele acontecer isso, ele não suporta, ele joga o dinheiro de volta, eu não quero isso, e ele entra em desespero, e pensando por cima, como eu vou encarar os meus outros amigos, como eu vou encarar a mim mesmo, como é que eu vou encarar a Maria, a mãe dele, e aí nesse desespero ele se pendura numa árvore e se mata. Deveria se fazer isso? Não. Quem suportaria? Por isso que neste mesmo dia, Maria vai recolhê-lo no plano espiritual. Mas isso é uma outra história, coisa de Chico Xavier. Está no meu livro, Os Bezerra, o 13º Apóstolo, e no livro Regina, o Evangelho de Maria. Mas, repare, aí vem o tratamento espiritual. Por isso que Matias, Zaqueu, entrou no lugar de Judas. Por que Matias entrou no lugar de Judas? Entrou porque eram como 12 são hora do dia, diz Pedro, era necessário compor o apostolado, já que Judas não podia compor. Mas outros apóstolos não morreram e não foi composto, mas morreram por martírio. Logo estavam no plano espiritual, podiam continuar trabalhando. Judas estava, mas não podia estar atuando, porque estava confuso por essa situação. Tinha de se recuperar para, então, voltar a dirigir o trabalho como apóstolo, de ligar e desligar na terra. E vai fazer isso depois que se recupera por reencarnações, como nos fala Maria Dolores, através da pena de Chico Xavier, para que, recuperado, venha a ser Joana d'Arc. E como Joana d'Arc passa por todos os motivos de entrega, de abandono, de desprezo, e morre falando Cristo, Cristo, mostrando a sua fidelidade, a sua grande amizade a Cristo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. E agora são 25 para as 5. Temos 25 minutos ainda para fechar o nosso roteiro. E aqui nós temos que alguém vai me ajudar aqui. Eu tenho aqui um microfone e vocês poderão fazer perguntas e na medida do possível eu vou responder. Não pense que eu vou responder tudo, não. Eu estudo como vocês, tá? Ou como diz Alberto Einstein, perante Deus todos somos iguais, sábios e patetas. Então eu não sou aqui o sábio, vocês os patetas perguntando. Muito pelo contrário, estamos no mesmo pacote, tá? Então teve uma senhora que me fez uma pergunta sobre o cálice amargo. Quem é? Procura ela que ela vai levantar. Ali, ó. Vai lá, ó. Ah lá. Vai lá. Levanta, minha filha, aí faz a pergunta.
Quando Jesus diz, Pai, afasta de mim esse cálice, eu queria que você desse uma explicação dessa passagem. Você fica do lado da pessoa, vai ficar com o microfone? Tá? Aí você... Então, ela está perguntando, o que significa isso? Pai, afasta de mim esse cálice. Isso vai acontecer logo depois da ceia. Judas sai lá para buscar os soldados para prender Jesus, e eles sobem o Getsemane, o Monte das Oliveiras. É algo imperdível a visita ao Monte das Oliveiras. Acho que aquelas oliveiras são daquela época. Não tem como ser diferente. É algo que não dá para explicar. Como a gente vai ficar calado. Então, eles saem de lá, é uma boa caminhada. Eles saem da cenaca da casa de Arimateia e vão para o Monte das Oliveiras para fazer as suas orações. E diz a passagem, está em Mateus, capítulo 26, versículo 30, que eles foram cantando. Cantando o quê? Salmos. Jesus estava cantando salmos e foi lá, então, orar. E por enquanto que ele orava, ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Por isso que a pergunta não pode ser feita, o que significa afasta de mim esse cálice? A coisa tem que ser completa, mas que não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Então, o cálice é difícil. Assim, em todo o processo de planejamento, é um processo difícil, mas o que tem que imperar é a tua vontade. E nós não podemos interpretar que o processo difícil para Jesus era a cruz, porque Joana de Guza foi para ser sacrificada cantando, não é isso? Pedro, na hora da cruz, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser comparado a Jesus. Mesma coisa o seu irmão André, por isso a cruz de André que é em forma de X. Então repare que diante... aliás, Chico Xavier explica isso muito bem, no caso de André. Mas voltando, muitos morreram de forma gloriosa. Até Gandhi, quando levou 3 tiros no peito, ergueu a mão de rama, Deus, Deus, Deus. Então, não era a cruz que Jesus estava falando. Aliás, se nós formos pensar num processo assim, cálice amargoso por cálice amargoso era igual ao de Gestas e de Dimas. Estavam passando pela mesma cruz e apanhando também. Tá certo? E se Maria estava na cruz, as mãezinhas deles também deviam de estar. Então nós temos que fazer uma nova interpretação, porque esse cálice amargoso. Diz André Luiz, no livro Libertação, que quando ele foi na cidade das trevas, que é pior do que o umbral, né? Quando ele vai na cidade das trevas, ele teve de materializar o corpo para poder ser percebido lá nessa região. Ele foi junto com Gúbio, que é um espírito de alta grandeza. Então, quando ele foi lá, materializado lá, para poder ser visto lá, ele disse que foi sufocante ter que materializar o corpo, ficar mais limitado, e o ar lá falta, uma falta de ar, e ele disse que essa não foi a maior dor. A maior dor é ouvir os pensamentos dos espíritos atrasados, que conforme pensavam, cheirava mal. Agora, esse André Luiz, que é um espírito, vamos falar aqui, muito atrasado, ficou 8 anos no umbral. Tá certo? E André Luiz falou isso há pouco tempo, 8 anos no umbral, ainda nem deu tempo de pagar ainda, reencarnar, purgar. Vocês imaginam Jesus, a sensibilidade crística. O que era? A incompreensão de querer nos dar amor, de ter feito esse planeta, o reino mineral, vegetal, animal, tudo para o nosso favor, o mar, a beleza da cachoeira, a vida, a bênção da reencarnação, planejar tudo, cuidar da gente, é nosso pai adotivo, como diz Paulo na sua primeira carta, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5, o nosso paizinho querido, adotivo, que Deus deu para ele, nós para ele, para cuidar de nós. E todo mundo incompreendendo, sem compreensão, desça daí e te salve, e cuspiu. Então, não é o cuspe, não é o bater, não é a chicotada, não é a cruz. Além do mais, nós sabemos de casos de pessoas que ficaram crucificadas na cruz muito mais tempo. Aliás, faziam de maldade, botavam aquela cadeirinha, que é o cedile, para que a pessoa ficasse mais tempo na cruz. E os bichos, os gaviões e outros, viessem comer as carnes do homem que estava ali. E as pessoas morriam com ar comprimido de cãibra, era uma dor tremenda a cãibra, então botava aquele banquinho para ele poder relaxar e durar mais a morte. Por isso que às vezes levavam 2, 3 dias a pessoa na cruz. Olhem no filme lá dos escravos de Roma, Espartacus. Olha no filme Espartacus, você vai ver, eram 6.000 que foram crucificados, quantos ficaram
mais do que 1, 2 dias. Então não podemos quantificar. O problema não tem nada a ver com a cruz. Jesus não está falando que o cálice amargoso era a cruz, era a morte, nada disso, tá certo? O cálice amargoso dói muito mais, é a pergunta, o que dói mais? Tá certo? Quando um filho vem e te dá uma bufetada, o que dói mais para a mãe? É o soco? Ou o filho quando dá uma bufetada? Entenderam? O que é o cálice amargoso? Ela tem pergunta com ele, que é você. Doutor Jorge. Já está com o microfone? É. Pois não, peraí que já vai você. Doutor Jorge, Jesus foi para as bodas de Caná. Chegando lá, a sua mãe Maria já estava lá. Disse a ele, o vinho acabou. Agora eu quero a explicação da resposta de Jesus para ela. Mulher, o que eu tenho contigo? Que besteira, né, meu amigo? Que estupidez. Jesus, um amor, governo, tem até gente, vem por causa da gente, ainda diz mais, ficarei convosco até o fim dos tempos. Deu a mãe dele para todos nós, como mãe universal da cristandade, manda o anjo dizer que ela era cheia de graça e diz que não tem nada a ver com ela. Um absurdo. Não existe isso lá no texto e as boas traduções. Peguem a Bíblia de Jerusalém católica, pega a Bíblia da Vida Nova protestante, pega a tradução do professor Carlos Pastorino, pega a tradução do Humberto Rode, não tem mais isso. Pega o Russell Norman Chaplin, aqui de Bauru, um grande americano, mas que traduziu o Novo Testamento, versículo por versículo, aqui em Bauru, em 6 volumes, direto do grego. Não está isso lá escrito. O que está é uma expressão judaica que dá essa intenção. O problema é que no contexto quer dizer, o que tem isso a ver comigo e contigo. Falta de vinho tem isso a ver comigo e contigo. Não é o que eu tenho a ver contigo. É falta de vinho. Ela falou da falta de vinho. Falta de vinho tem alguma coisa a ver com nós dois. Um espírito puro e um espírito superior. Um espírito puro que é Jesus, um espírito Maria tem a ver com falta de vinho? E ela responde que sim. Ela vai e prepara as talhas com água e manda os servos. Façam tudo o que ele vos disser. E Jesus transforma água em vinho, não transforma? Se ele transforma água em vinho, por que tem a ver? Tem a ver para espírito superior, tem a ver para Cristo. E se ele transforma água em vinho, se preocupa porque numa festinha de casamento falta vinho, imagina o que ele não faz, o que ele não se preocupa quando falta evolução para a gente. Se ele já se esforça, ele e Maria, para que não falte vinho na nossa festinha, uma coisa tão pequena, o que ele não vai fazer para a nossa transformação espiritual, ao ponto dele dizer, ficarei convosco até o fim dos tempos, não vos deixarei órfãos nunca, tanto ele quanto sua mãe. Eu contesto essa passagem, quando diz que Jesus suplicou ao Pai, afastai de mim esse cálice de amargura. Os cristãos da época entravam nas arenas, iam ser devorados e tal, e o Cristo pedindo para afastar, eu contesto essa Então, por isso parte. que eu acabei de dizer, a frase está lá no Evangelho e não pode ser interpretada, não tem nada a ver com a cruz. É isso que eu estou dizendo. A gente é que está interpretando que cálice é cruz. A hora que você achar que um cálice é parecido com a cruz, você tem que ser muito cego para pensar que um cálice, ele não falou em cruz, afaste de mim essa cruz, falou o cálice é o tal cálice amargoso que ele irá tomar. A gente que quer que seja a cruz. Era a passagem que ele... Não é nem a passagem, que passagem, coisa nenhuma. Desencarnar, tanta gente desencarna. É o que o que iria acontecer com ele. A incompreensão de um filho violento, agressivo, que não quer aceitar as bênçãos do pai, é uma dor imensa. Imagina o pai preparar tudo para o filho dizer, não quero, pai, não quero estudar, não quero saber de medicina, estou abandonando a faculdade, não quero saber da tua vida, estou me lixando para a tua casa, o que eu quero é maconha. Que dor para o pai. Mas meu filho, você está estudando medicina, papai te paga medicina, papai te dá uma casa, eu não quero, pai, eu quero crack. Pensa, isso daí que é uma dor imensa. É isso. Agora, essa dor ainda, do crack e tal, ainda é pequena diante do que estava se passando lá na cabeça, na referência do Cristo. É dor de saber que ele é o nosso pai e a gente não quer nada de amor dele. Eu contesto ele se humilhar desse jeito, não tem... É triste. Os cristãos estavam na arena, iam ser devorados. Então, por isso que não tem nada a ver. Por isso que não tem nada a ver com amor.
Bom, eu acho que ninguém levantou a mão, vou fazer minha pergunta, então. Eu vou fazer essa pergunta até para refletir no nosso próprio planejamento reencarnatório. Mesmo dentro do planejamento, com o livre-arbítrio, Judas poderia ter feito outra escolha. E daí? Teria outra história? Existiria um plano B? Tá, não existiria plano B, porque as escrituras não podem falhar. As escrituras diziam isso, e não o contrário. Segundo, nós não temos livre-arbítrio, nada. Isso é papo para boi dormir. Não temos nada de livre-arbítrio. A doutrina fala num universo muito restrito do nosso mundo de queda. O que existe é um determinismo. Livre-arbítrio é assim, você tem que chegar a Deus. Você quer ir apanhando ou alegre? Só isso. Isso é o livre-arbítrio. Tu vai escolher o que tu quer. Tu tem que chegar a Deus. Escolhe, meu amigo. Você quer ir cumprindo a vontade de Jesus ou levando pancada até chegar lá? Mas assim não dá uma interpretação que nós somos marionetes do destino? Não, nós não somos nada violento com o destino. É que nós planejamos as coisas no plano espiritual. Por isso que a gente não pode saber que a gente é fraco. Você planeja que vai morrer afogado numa lagoa. Assiste a palestra de Maria aqui. O outro vai planejar que quer planejar com uma pedrada na cabeça. Isso é o planejamento. E aqui vai ser cumprido isso, não tem como fugir. Agora, o que a gente não pode é saber, porque nós não temos força. Jesus sabia, essa é a única diferença. E contou para os apóstolos. Nós não temos... livre-arbítrio é para coisa... Liberdade, livre-arbítrio é para coisa evoluída. Pietro Baldi fala, no livro Problemas do Futuro, o que existe é um determinismo livre e consciente, ou melhor, conscientemente e de forma livre, Pai, eu aceito passar por esse cálice amargoso. Isso é um determinismo livre e consciente, ou o que tem é um determinismo inconsciente e coagido. Inconscientemente, sem saber por quê, e coagido, mesmo não querendo, tu vai ganhar uma pedrada na cabeça, porque essa foi o planejamento reencarnatório. Mesmo não sabendo, inconsciente e coagido, você vai morrer de desastre aéreo. Mesmo não sabendo, inconsciente e coagido, você vai ter um infarto. É isso que é da vida. O problema é que a gente está consciente ou não, é um processo de consciência. Liberdade nós não temos. Você tirou carteira de motorista? Você tem carteira de motorista? Então o Detran te concedeu. Mas repare que o Detran te concedeu a carteira de motorista, teve que fazer uma prova e mostrar a idoneidade. Você mostrou para o Detran que tinha capacidade de dirigir. Fez prova e mostrou para o Detran que você conhecia as regras do trânsito. Ele então está aqui a carteira, mas ele não deu a carteira para você fazer o que quer. Ele deu a carteira para você cumprir as regras do Detran. E na hora que você não cumpre a regra do Detran, ele te dá uma penalidade, vai te dando ponto. E se você descumprir, ele te toma a carteira. Onde você tem livre-arbítrio? Você só tem liberdade para cumprir a regra do Detran. Quem não cumpre a regra do Detran, perde a carteira. Tá certo? Assim também na lei de Deus, existe um Detran muito maior, que é o divino, que não tem falha, nós estamos nele, nos movemos nele, que não tem como fugir disso. Tá claro? Ou você cumpre direitinho ou vai perder a carteira. Liberdade você só tem quando mostra maturidade. Quando não tem, te tomam ela. Logo, maturidade é fazer a vontade de Deus. E Jesus disse para Pedro, vem Pedro, me segue. É isso que diz as escrituras. Não diz que eu tenho que ir lá, você entrega, você é crucificado? Pronto, se ele não cumpre esse plano, Cristo não ia para a cruz. Não indo para a cruz, ficaria conosco aqui até hoje. Não mais que ele tinha uma saúde maravilhosa, ele não tinha doença, tinha um corpo fluídico maravilhoso. Não ficava velho, aquela alma, aquele corpo maravilhoso. Imagina, estava até hoje aqui. Imagina, quantas parábolas ele falou? 49 parábolas, já deveria estar em mais de 500 mil, e a gente sem entender. Porque todo mundo fala da vinda de Jesus, Jesus não vem. Esquece isso. Jesus se viesse, é o que manda a gente fazer? Vai praticar caridade, vai perdoar, vai amar, tudo igual. A gente ainda não cumpriu 2000 anos, então não tem nada para vir, para falar nada, porque a gente ainda nem cumpriu o que está lá no Evangelho. Ô Jorge, só uma curiosidade, eu poderia fazer a pergunta? Felipe é que vai dizer que sim ou não. É uma curiosidade minha. A Maria de Betânia, que ungiu os pés de Jesus, é essa que a gente chama de Maria Madalena? Não. Nós nem sabemos que Maria de Madalena ungiu Jesus, tá? Porque há uma em Naim, na Galileia, uma mulher, que a gente não sabe qual é, que era considerada uma pecadora e que nós não sabemos que pecado que era, tá certo? Que entrou na casa de um homem chamado Simão, o fariseu, e ungiu os pés de Jesus. Era uma mulher, nós não sabemos qual era. Só que isso é no capítulo 7.
No capítulo 8, Lucas está falando que existia uma mulher que possuía 7 demônios e foi curada por Jesus. O seu nome é Maria de Madalena. E acho que sejam essas. Só porque uma é pecadora, a outra tinha 7 demônios. Foi curada, é a mesma? Não tem prova, tá bom? Agora tudo bem. Agora saímos da Galiléia, que é mais longe daqui para quase São Paulo. Da Galiléia, da Judéia, isso foi na Galiléia. Vamos lá para a Judéia, lá na casa de um homem chamado Simão, só que era leproso, não era o mesmo Simão, aí a confusão. Nós estamos na Galiléia, num local chamado Betânia, numa casa em que havia uma pessoa chamada Maria. Maria tinha para todo lado, Marta, Lázaro, e ela unge os pés de Jesus. Então tinha a Maria de Betânia e a Maria de Madalena, e tinha aquela outra que ungiu os pés de Jesus. Isso. A Maria de Madalena só tinha 7 demônios, Jesus curou e foi ajudar Jesus. E havia uma outra na Galiléia que ungiu os pés de Jesus, que pode ser a Maria de Madalena, pode ser, mas não há prova nenhuma. Mediunicamente diz que é, tá?